Agora, Ensino Fundamental. O projeto intitulado Vozes das Neurodivergências e Fortalecimento das Relações Étnico-Raciais. Professora Léa da Silva Veras. A placa tem os seguintes dizeres. O Legislativo São Carlense, de acordo com o que determina o Decreto Legislativo número 972/2021, outorga a Léa da Silva Veras o selo Carolina Maria de Jesus, em reconhecimento às ações da Escola para a Implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que incluem a história e cultura africana afro-brasileira e dos povos indígenas no currículo escolar. São Carlos, 3 de dezembro de 2024, Marquinhos Amaral, presidente. Para o seu pronunciamento, fará uso da palavra a professora Léa da Silva Veras, autora do projeto Vozes das Neurodivergências e o Fortalecimento das Relações Étnicos Raciais. Uma salva de palmas, por favor. Professora anda com seu material, né, gente? Espera aí. Vai fazer sentido já, já. Vocês já ouviram falar do baobá, gente? Quem já ouviu falar do baobá aqui? O baobá é essa árvore que pode chegar a 20 metros de altura. É tipo uns 7 andares, né, de um prédio. Que pode chegar a 15 metros de diâmetro. Isso quer dizer que, para dar um abraço no baobá, são necessárias cerca de 50 pessoas. O baobá é essa árvore enorme, essa árvore quase mítica. É uma árvore que é o símbolo de países e de lugares como Madagascar e Senegal. E ele representa essa importância cultural histórica. Além de ser uma árvore tão grande a ponto de conseguir ter... Tem um baobá lá na África do Sul que tem um bar dentro dele. Literalmente, é a árvore viva e um bar dentro. É o Baobá Tree Bar. Chegou a ter 60 pessoas fazendo evento lá dentro. Tem adega. Gente, eu fiquei impressionada vendo sobre isso. Além desse tamanho, o baobá também tem uma majestade aí no seu tempo de vida. Ele pode chegar a 5.000, 6.000 anos. E isso é fenomenal, porque isso quer dizer que em eventos históricos, como o nascimento de Jesus Cristo, ou o reino de Kerma, né, que era um reino da altura do Rio Nilo, de um centro de civilização muito importante ali para o continente africano. Ele já existia, ele estava lá fortalecido, e naquela época tem baobás que existiam naquela época e ainda existem hoje em dia. Talvez vocês digam até que eu estava com um certo hiperfoco no baobá, porque o baobá foi o ponto de conexão de todas as atividades que eu fiz com os meus alunos durante todo esse semestre. Mas mais interessante ainda do que só esse tamanho e essa majestade do baobá é perceber que ele cresce a partir dessa sementinha. Isso aqui é uma semente de baobá, semente real de baobá, tá? Olha o tamanho dessa sementinha. Isso aqui vai se transformar num baobá, mas só e somente só se tiver as condições adequadas de solo, temperatura, de ambiente. E é assim que eu vejo os meus alunos. Os meus alunos são essas sementes
que já germinaram, não germinaram, estão crescendo, e que todos eles têm a potência do baobá. Todos eles têm a força do baobá. Esse elo, né, do baobá fez com que eu pudesse fazer o projeto, que eu vou chamar de Projeto Vozes, ele tem um nome enorme, né, mas o Projeto Vozes, e fez com que houvesse essa união coletiva de várias pessoas. Não foi uma jornada única, só minha. Eu tive uma gestão que me apoiou. Atualmente eu sou professora da Educação Especial na EMEB, professora da Lila Gale. Então, eu tive a diretora Edvilma, que me apoiou, a vice-diretora, que me apoiou também, a Elaine, os coordenadores, o Rafael e a Bruna, os monitores de APAI, os professores com quem a gente trocou muita ideia, a bibliotecária, que me indicou livros para eu usar nas minhas interações com os alunos. Foi muita gente. Inclusive, a minha filha, Bianca, que também deu algumas oficinas junto aos meus alunos, de manualidades e de bordado e de várias outras coisas que sempre seguiam mais ou menos o mesmo roteiro, que era a gente discutir algum texto que fosse ligado às nossas ancestralidades, que fosse ligado aos povos originários ou à África, ao baobá lá, o baobá aqui, o baobá no passado, o baobá no presente. E ela foi sendo uma das crianças que participou junto nas oficinas. Inclusive, ela participou de uma discussão que foi muito interessante, gente. Teve um aluno meu que perguntou quantos baobás seriam necessários para juntar a costa africana à costa sul-americana. Daí a gente foi buscar a distância e a gente descobriu que se a gente quisesse juntar a cidade de Conakry, em Guiné, até a cidade de Parnaíba, Piauí, que por sinal é a cidade onde eu nasci, tá, gente? Que é no litoral do Piauí, seriam necessários 200 mil baobás. Né? E essa discussão surgiu entre crianças de 7 anos ali com diversas neurodiversidades. Ali, autistas, superdotados, enfim, era um grupo bem interessante. Eu também tive de apoio a minha estagiária, a Gabi Zulin, que preparou materiais como esse, por isso que eu falei, gente, eu ando com material, que são materiais de cartões de 3 partes, usados para os alunos que estavam em um processo de alfabetização, então, com os termos dos contos, dos diversos contos e livros que a gente foi usando ao longo do semestre. E quem me conhece de outros carnavais sabe que o ano passado eu estava na educação infantil. Quando eu resolvi mudar, né, da educação infantil para ir para a educação especial, tinha uma coisa que me entristecia muito. Tinha várias, né, mas uma delas me entristecia muito, que era a sensação de que, uma vez adentrando o mundo da educação especial, eu teria que abrir mão dos projetos. Porque esse tipo de projeto eu já fazia com os meus pequenos lá da educação infantil. Trabalhava os sentimentos, ancestralidade, a sua autoidentificação, como é que era. E eu achei que eu ia ter que abrir mão disso tudo. Essa era uma das minhas tristezas. Achei que ia ter que abrir mão de alguns teóricos que eu valorizo bastante, né? Maria Montessori, Paulo Freire e outros teóricos. Porque eu achei que, chegando na educação especial, ia ter que trabalhar o quê? Coordenação motora fina, coordenação motora geral, treino de habilidades sociais, trabalhar com aspectos muito bem delimitados da educação especial. E a minha felicidade foi justamente perceber que eu não precisava abrir mão daquilo tudo que eu já fazia. Eu podia continuar e também trabalhar coordenação motora fina, alfabetização, treino de habilidades sociais, enfim, tudo que cada um dos meus alunos precisa para existir no mundo. E eles também precisam de entender sobre suas ancestralidades. Eles também precisam de entender sobre os povos originários. Eles também precisam disso para serem pessoas ativas na sociedade. O projeto, que é o Projeto Vozes, ele começou primeiro, lá no começo do ano, trazendo voz aos neurodivergentes, para justamente a escola poder visualizar a potência que eles eram, né? Não só que eles poderiam ser, que eles já eram. Então, a gente fez algumas campanhas de sensibilização sobre as neurodivergências, em que os próprios autistas, os próprios neurodivergentes iam lá e falavam sobre eles mesmos. Aí, né, dando sequência, eu falei, mas por que não? Por que não trazer as relações étnico-raciais? E daí a gente começou, desde o fim do primeiro semestre até agora, até recentemente, trabalhando mais as relações étnico-raciais, trazendo a voz
para essa origem de cada um deles, de cada um de nós. E nesse projeto, na parte das relações étnico-raciais, a gente fez, que eu já falei, né? Fez muita manualidade, muita arte. A gente fez também jogos com a inspiração, né? Com a inspiração não, a gente realmente montou os jogos africanos, a gente estudou sobre eles, construiu eles, e daí, pensando sempre nisso, no protagonismo dos alunos, a gente teve o dia em que os alunos foram mediadores dos jogos. Então, eles jogaram os jogos africanos, né, o Mancala, Fanorama, teve outros. A gente fez uma adaptação do Uno para o Jenga, enfim. Então, eles jogaram esses jogos, foram mediadores, eles trouxeram as suas vozes para realmente mostrar as potências que eles são frente à escola. E o que eu, né, quero muito dizer, um agradecimento à Raquel pela oportunidade, né, de estar aqui. Com certeza eu não paro aqui, eu continuo o trabalho seguindo essa linha de unir, de coexistir entre os diversos mundos aí da educação. E esse projeto, ele foi um reflexo daquilo que eu acredito ser o verdadeiro papel da educação, criar conexões, valorizar identidades e oferecer um espaço seguro para que cada aluno descubra a sua força, a sua voz e a sua história. A história que constrói agora, a história que veio dos seus antepassados e a história que ele vai construir. Assim como o baobá precisa de solo fértil para crescer, os nossos alunos precisam de um ambiente acolhedor e de oportunidades para se tornarem a melhor versão de si. E aprender sobre toda a sua história. Eu termino esse discurso grata a todos da escola, a todos que estão presentes, à minha família, por todo o apoio, porque também sem eles eu não teria como fazer tudo o que eu faço no meu trabalho, sem saber que está tudo ocorrendo bem aí no resto da minha vida. E, assim como o baobá, eu acredito que todos nós carregamos uma potência extraordinária. Lembra a sementinha daqui, do baobá? Então, nós carregamos uma potência extraordinária. A gente está só esperando o momento certo de florescer. Então, muito obrigada.